Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Léo Martins e na aula de hoje nós estaremos com o conteúdo de matemática financeira. Bom, pessoal, esse é o nosso plano de ensino. A nossa estrutura da disciplina tem os seguintes conteúdos: juros e parcelamento, aplicações dos conceitos básicos, análise dos financiamentos e investimentos. Nesse momento da aula de hoje, nós estaremos trabalhando com série de juros simples. Uma boa aula para vocês e qualquer dúvida, estamos juntos. O conteúdo de hoje fala de série de juros simples. Quando nós falamos de série de juros simples, nós estamos falando de parcelamento com juros simples. Então, a palavra de série de juros é porque eu vou pegar os juros e vou organizar ele mensalmente. Então, mensalmente, anualmente, mas vai ter períodos que esses juros vai ser pago de forma antecipada e não somente ao final de todo o progresso. Bom, vamos lá para que a gente possa ver o primeiro exemplo nosso, que é daquela aula do último exercício da nossa última aula. Observe os dois exemplos. Uma pessoa fez uma compra de R$ 800 para ser pago ao final do quarto mês, sobre taxa de juros simples de 5% ao mês. Qual o valor total a ser pago? Segundo item, segundo exemplo, uma pessoa fez uma compra de R$ 800 para ser pago em 4 parcelas mensais, sob taxa de juros simples de 5% ao mês. Qual o valor total a ser pago? Pergunta: qual a diferença entre os casos? Quando a gente olha as questões sem ler as entrelinhas, às vezes a gente acha que tem algo igual. Só que na primeira questão, ela tem um ao final e na segunda questão será pagos parcelas antecipadas. Então, durante todos os 4 meses terá pagamento na segunda questão e na primeira questão, no primeiro item, só haverá o pagamento ao final do quarto mês. Se nós analisarmos esses itens, nós poderíamos montar um gráfico da seguinte forma. Eu tenho um gráfico mostrando o momento zero, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. E no primeiro caso, no primeiro mês não é pago nada, no segundo mês não é pago nada, no terceiro mês não é pago nada, e no quarto e último mês é pago o valor que foi pego lá no início, mais todos os juros em si. O olhar da segunda questão seria esse aqui. Ó. No primeiro mês, eu pago R$ 200 mais uma parcela dos juros. No segundo mês, eu pago os R$ 200 mais uma parcela dos juros. No terceiro mês, R$ 200 mais uma parcelinha dos juros. E no quarto mês, R$ 200 mais uma parcelinha de juros. Só que quando eu faço isso, será que eu de fato estou pagando só os juros que tem ali? Então tem uma diferença muito grande quando nós falamos de parcelado e ao final. Então, quando nós falamos de parcelado, todos os períodos ocorre um desembolso e todos os períodos ocorre um valor a ser acrescentado. Quando nós falamos de ao final, durante os períodos entre o valor, o dia que foi pego até o dia que pagou, entre não haverá pagamento. Então, é uma situação bem distinta uma da outra aí. Para que nós possamos entender o primeiro caso, nós vamos começar pela fórmula. Essa fórmula está no livro didático de vocês. Apesar de estar lá, ela traz às vezes algumas complicações, porque às vezes a gente não entende o que de fato tem nela. A fórmula diz que M é igual a C, que multiplica, abre parênteses, 1 mais I vezes N, fecha parênteses. Ou seja, a fórmula está dizendo que o montante é igual ao capital que multiplica o índice. O índice é esse 1 mais IN.
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é nós isolarmos o C. Então, quando eu isolo o capital, eu vou descobrir o capital por meio dos montantes. E para que eu isolo C, é necessário excluir, tirar do lado dele o nosso índice. Então, para isolarmos C, é necessário mudar 1 mais IN para o outro membro. Então, se eu for tirar ele, quem fica é o M igual a C. Como quem muda é o índice, o 1 mais IN, repetimos os que ficam. Como que o índice 1 mais IN está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E assim nós passamos a ter aquela fórmula que está no livro de vocês. Capital é igual a M dividido pelo índice. Capital é igual a M dividido por 1 mais I vezes N. Apesar de que a fórmula será algo importante, vale ressaltar que aqui só está mesmo uma breve explicação sobre essa fórmula. Na verdade, lá na frente, nos outros 2 ou 3 slides à frente eu vou estar desenvolvendo algo um pouquinho mais simples que essa fórmula aqui. O que essa fórmula está dizendo? Nós temos M1, M2, MJ. Esses M é como se fossem os pequenos montantes, que quando eu junto esses pequenos montantes, eu tenho o montante final. Esses M são as mensalidades. Quando eu junto os valores das mensalidades, eu vou ter o valor total pago. Então, nesse caso aqui, o M1 ele está para o tempo 1. O M2 está para o tempo 2. E esse tempo pode ser mês, pode ser ano, pode ser qualquer um desse período em si. A fórmula que está desenvolvendo aqui embaixo, ela chega lá embaixo dizendo assim, olha, então, C é igual a M1 dividido pelo índice 1, porque 1 mais IN é o índice. Depois tem M1 sobre 1 mais o índice 1, mais M2 sobre 1 mais o índice 2, mais reticências, que podem ter vários índices, mais o MJ. O que faltou dizer? Que cada um dessas parcelas aqui são as parcelas que nós estamos dividindo os itens. Então, nós podemos concluir que isso, ali embaixo, né, tem ali, concluir que o capital vai ser igual a esse símbolo grego. Esse sigma, que é um símbolo grego, ele representa somatório. Então, o capital vai ser igual ao somatório dos elementos J, em que J começa com o número 1. E aí tem a forma simplificada dele. Na verdade, cada MJ desse aqui vai ser uma parcela que nós vamos fazer. E aí a gente vai ter que somar essas parcelas no final. Só que assim, não se apeguem a essas fórmulas, e sim ao modo de como fazer. Entenda como que nós vamos resolver lá na frente, para você poder entender aqui como que você vai usar essa fórmula sem você nem perceber. Então assim, você vai usar essa fórmula de somatório, você vai fazer somatório, só que você não vai nem perceber que você está fazendo alguma soma e usando essa fórmula que pode parecer complicada. Então vamos lá. Inicialmente, nós vamos começar por alguns equívocos, né? Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais e iguais, sabendo que o preço à vista é de 740 e o parcelamento será realizado sobre taxa de juros simples de 4% ao mês, determine o valor da parcela. Essa questão ela está no livro didático, porém, apesar de ela estar lá no livro didático, eu vou trazer ela aqui de várias formas distintas. Por que eu trouxe esse equívoco? Porque, de repente, a pessoa poderia ter pensado o seguinte, olha, eu vou calcular o valor das parcelas separadas e aí vou estar trabalhando ali fazendo a divisão. Então, o que eu fiz aqui nessa tabela? A pessoa poderia ter pensado assim, bom, 740 dividido por 2 daria 2 parcelas de 370. Então, se não tivesse cobrado os juros,
No primeiro mês, 370, no segundo mês, 370. Aí talvez a pessoa poderia ter pensado assim, bom, já que é parcelamento, então eu vou cobrar R$ 14,80, que é 4% de 370. E depois eu cobro 4% em 2 meses, que seria na segunda parcela, acrescido de R$ 29,60, dando um total de R$ 384,80 na primeira e R$ 399,60 na segunda. Mas quando a gente fala de parcelamento, será que eu vou parcelar aumentando o preço da parcela? Ou será que os parcelamentos eles teriam valores aí no caso de valores iguais? Então, quando a gente fala de parcelamento, nós estamos trabalhando com valores iguais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, professor, na minha casa, minha vida, eu começo pagando 800, depois pago 600, depois finalizo pagando 300. Mas aí você tem um outro item que a gente vai estar discutindo mais à frente, se der tempo, que é sobre investimento e financiamento. Aí entra outras formas em si. Mas quando a gente fala de parcelamento, não faz sentido que a parcela tenha valores diferentes. Até mesmo porque o cliente ele vai se organizar, ele já pensou, um mês ele paga 380 e no outro mês ele paga quase 400. Então no mês ele pagaria 384,80 e no outro mês 399,60. Isso não faz sentido. Então esse já seria um dos equívocos, você calcular parcelas com valores diferentes. Um outro equívoco que você poderia perceber seria se você de repente, então já sei, eu vou somar as duas parcelas, que vai dar aqui 384,40 e vou dividir em 2 meses. Você poderia fazer desse jeito aqui. Então, teria duas parcelas de 392,20. Olha, aqui tem outro equívoco também. Qual é o equívoco que nós temos aqui? Nessa questão, nós estamos pagando um pouco a mais aqui. Nesse item está sendo pago uma certa quantia. Se você faz isso, repare que na primeira parcela você está pagando 384 da parcela, mais R$ 7,40 adiantado da segunda. Então, em cima desse 7,40 que está adiantado, você também teria direito a desconto. Então, você não pode só fazer desse jeito, porque desse jeito você não está distribuindo corretamente os juros e os valores percentuais ao longo do tempo. Então, é um equívoco pensar desse jeito e a gente tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. Nesse slide, irei apresentar a vocês a resolução correta dessa questão. Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais e iguais. Sabendo que o preço à vista é R$ 740, o parcelamento será realizado sobre taxa de juros simples de 4% ao mês. Determine o valor das parcelas. E ali nós já temos o esquema montado, igualzinho. Valor à vista, 740, parcela 1, parcela 2. Bom, voltando lá, nós temos lá que a fórmula está dizendo isso aqui para a gente. Capital é igual ao somatório das parcelas dividido pelo índice. Capital é igual ao somatório das parcelas. Se você tiver dúvida, usa mensalidade. Então, capital é igual ao somatório das mensalidades dividido pelo índice. E ali nós vamos ter justamente esses dados na nossa questão. São duas parcelas, o nosso capital 740, a taxa de 4% ao mês, que é igual a 0,04. E o valor da parcela, o valor da mensalidade, é o M. Então, muito cuidado que nesse caso aqui, o M, ele não está mais representando o montante, mas sim as pequenas partes montantes, que no final a gente soma tudo, soma todas as parcelas e eu passo a ter um montante no final. Então, no final, a gente volta
em outra questão a gente comenta sobre isso também. Então vamos lá. Inicialmente, capital é igual ao montante. Como que eu tenho duas parcelas, então eu voltei ali, ó. Capital é igual ao montante que multiplica a primeira parcela e a segunda parcela. Quem é que está dentro desses parênteses aqui, que é o que é importante para a gente? Nós temos aqui 1 mais IN1 e 1 mais IN2. Quanto mais parcelas nós tivermos, mais elementos nós vamos ter dentro desse parênteses aqui. Se tivesse 3 parcelas, teríamos a terceira fração. 4 parcelas, a quarta fração. Então, fazendo a substituição, capital 740. A mensalidade é o que nós vamos descobrir. Do lado de dentro dos parênteses, eu tenho a primeira parcela com a taxa de 0,04 e o tempo 1. E eu tenho a segunda parcela, também continua com a mesma taxa, só que o tempo ali é o tempo 2. Então, resolve as multiplicações. Então, vou ter que resolver 0,4 vezes 1 e 0,4 vezes 2. Então, não mudou quase nada da primeira ali para a segunda. Perdão, da segunda para a terceira. Indo para a quarta, eu vou somar o que está embaixo das frações. Ó. Então, eu somei com 1 mais 0,04, deu R$ 1,04, digamos assim, né? E 1 mais 0,08 dá 1,08. Isso não é dinheiro, viu, gente? Então, ali eu vou repetir lá em cima, só para facilitar o entendimento. 740 é igual à mensalidade, que multiplica cada uma dessas parcelas, dos índices das parcelas. Fazendo a divisão, nós vamos ter ali que 740 é igual a M, que multiplica 0,9615 com mais 0,9259. Eu somo, que está dentro do parênteses, e aí eu vou ter que 740 é igual a M, que multiplica 1,8873. Quem é que vai mudar? É quem está multiplicando, porque eu quero isolar M. Então, 740 é igual a M. Tiro 1,8873 que está do lado de M e ele passa dividindo. Ele foi dividindo, eu faço a divisão agora. 740 dividido por 1,8873. Então, cada uma das mensalidades teve o valor de R$ 392,09. Então, é algo que nós temos que tomar muito cuidado. São nesses procedimentos que estão grifados, inclusive, para vocês. Esqueçam a fórmula, pensa nessa parte de parcelas que tem aqui, que vai facilitar para vocês. Nesse slide, eu estou fazendo aqui uma comparação geral para vocês aqui. Ó. Repara bem que nós temos ali embaixo um quadro, e esse quadro está ali, ó, valor da parcela, como nós havíamos definido, e o valor real da parcela. Então, repara bem que nós conseguimos trazer duas parcelas mensais iguais. A primeira parcela, repara bem que se eu tivesse usado o método anterior, teria ficado R$ 384,80. E a parcela real ficou R$ 392. Então, ficou R$ 7,29 mais cara a primeira parcela. Mas, no final, eu tenho uma diferença total de 22 centavos. Se nós pararmos para perguntar também, qual foi os juros cobrado? Ali em cima perguntou determinar os valores. O que eu deveria fazer então nesse caso? Eu deveria somar os valores das parcelas, ou multiplicar as parcelas, que daria 784,18, e subtrair o capital. Então, o juro total cobrado foi de R$ 44,18. Quando eu somo as parcelas, que dá 784,18, eu também passo a ter o montante da nossa operação. Bora lá, galerinha. Vamos voltar ao nosso problema, porque senão vocês vão acabar esquecendo lá daquele primeiro problema que eu passei para vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos começar a correção daquela questão que eu deixei vocês com a pulga atrás da orelha. Ela foi supostamente colocada na última questão, porque vocês já estariam
lá no início, focado naquela atividade em si. Vamos lá. Uma pessoa fez uma compra de R$ 800 para ser pago em 4 parcelas mensais sob taxa de juros simples, de 5%. Qual o valor total a ser pago? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Se fosse ao final de 4 meses, não pagaria nada ao longo do período. E aí, nesse caso, você cobraria um juro maior, porque de fato a pessoa não iria desembolsar nada ao longo do tempo. Porém, quando a gente fala de parcela, ao longo do período ele vai desembolsando valores e isso vai amenizando o impacto financeiro de qualquer empresa. Então, hoje, quando você compra alguma coisa, por exemplo, em 12 vezes, você não vai pagar só daqui a um ano. Você vai amortizando essa dívida ao longo de 12 prestações. E essas 12 prestações, você não precisa pagar todo o juro que você pagaria, como se você fosse pagar daqui a um ano. Então, assim, por isso que a gente tem essa ideia de parcelamento. Então, foi uma brincadeira que eu fiz com vocês, porque essa questão de parcelas, eu acho que ninguém chegou a perceber ela aí não. Repara bem, nós temos 4 parcelas, o nosso capital é R$ 800, 5% que corresponde a 0,05 é a nossa taxa. Lembra que M, nesse caso de parcelamento, não está representando um montante, mas sim o valor da parcela, a mensalidade. E o valor total eu também não tenho. Repara bem já na primeira linha da nossa formulação. O capital é igual ao montante vezes a quantidade das parcelas, a quantidade dos índices que correspondem às parcelas. E ali eu tenho 1, 2, 3 e 4 parcelas. Então eu tenho um índice para cada uma dessas parcelas que eu vou ter que somar e depois fazer uma média. Então, ó, fazendo substituição, repara bem nos itens coloridos. 800 é o nosso capital. A mensalidade M eu ainda não tenho. Para cada taxa, a taxa não muda. A única coisa que muda é só a parcela, o número da parcela. Então, na primeira parcela, a taxa está multiplicando por 1. Na segunda parcela, a taxa multiplica por 2. Na terceira parcela, a taxa multiplica por 3. E na quarta parcela, a taxa multiplica por 4. A taxa não muda, mas o índice ele vai mudar. A primeira coisa que eu faço é fazer essa multiplicação. Então, eu não posso somar 1 mais 0,5. Primeira regra da matemática, nesse caso, a gente multiplica. Então, ó, multipliquei. 0,05 vezes 1, 0,05. 0,05 vezes 2, 0,10. 0,05 vezes 3, 0,15. E 0,05 vezes 4, 0,20, 0,2. Terminei isso. Próxima etapa nossa vai ser somar os denominadores, ou seja, a parte de baixo das nossas frações. Então, somando, nós vamos ter ali ó, 1,05, 1,1 ou 1,10, 1,15, 1,20 ou 1,2. Então, nesse momento agora, somei. Próximo passo é fazer as divisões. E aí vocês podem fazer a divisão com calma na calculadora de vocês. 1 dividido por 1 dividido por 1,05, 1 dividido por 1,1 ou 1,10, 1 dividido por 1,15 e 1 dividido por 1,20. Então, você vai ter isso daqui. O capital, R$ 800, é igual à mensalidade, que multiplica o somatório dos índices das parcelas. Nesse caso, 800 vai ser igual ao valor da mensalidade multiplicado por 3,5644. Quem vai mudar? Se eu quero isolar M, então quem sai fora é o 3,5644. Então, eu repito o que já tem, 800 é igual a M,
E quem é que vem? Vem o 3,5644 fazendo a divisão. Nesse caso, você fez a divisão, você vai achar o valor da mensalidade. Cada uma das mensalidades será no valor de R$ 224,44. Professor, mas você não respondeu o valor total a ser pago. Não. O valor total a ser pago, se são 4 parcelas de R$ 224,44, então 224,44 vezes 4, eu vou pagar R$ 897,76. Então, o nosso juros, ele vai ser calculado pegando o total, 897,76, tirando 800. Então, o meu juro, de fato, foi de R$ 97,76. E o valor total a pagar, R$ 897,76. Nada melhor do que para resolver um problema como esse, ou para compreender melhor um problema como esse, do que nós, de fato, analisarmos ele por meio de um diagrama. Então, eu uso uma reta e nessa reta está seccionada em meses, né? O valor inicial, ou seja, no momento da compra, está zero, porque não foi dado nenhuma entrada. Se tivesse tido dado R$ 200 de entrada, o capital não seria 800, o capital seria 600. O capital seria aquilo que ficou para ser pago. Então, analisando essa questão e observando a resposta que foi dada, nós teríamos o pagamento da primeira parcela, 224,44 no final do primeiro mês. No final do segundo mês, outra parcela de 224,44. No final do terceiro mês, outra parcela de 224,44. E no final do quarto mês, outra parcela de 224,44. Repara bem que agora todos os meses têm o mesmo valor das parcelas. Não tem nem mês a mais, nem mês a menos. E com isso, nós distribuímos corretamente todo o valor percentual, fazendo adiantamento, e aí o cliente ele não paga nem a mais por isso. Então, repara bem, se você tivesse cobrado zero de juro para o nosso cliente, ele iria pagar, por exemplo, R$ 200 por mês. E o nosso capital seria igual ao montante. Então, não faria nem sentido fazer nenhuma conta sobre isso. Então, você poderia ter dado a opção do cliente pagar sem juros, e ele iria pagar 4 parcelas de R$ 200, que daria um montante também de R$ 800. Você também poderia ter pensado o seguinte, olha, eu vou calcular o juro por período. Então, vou cobrar 5% do primeiro mês, que vai dar R$ 10, 5% do segundo mês, 5% do terceiro, 5% do quarto. Só que isso faria com que suas parcelas ficassem valores diferentes. Então, você teria a primeira parcela, o cliente começaria a pagar com 210 e ele terminaria o pagamento com 240. E isso não é uma prática legal, porque nessa prática o cliente acaba ficando assim, ele não consegue se organizar. Porque no mês é um valor e de repente no outro mês está R$ 30 mais caro. E aí, nesse caso, se você cobrasse desse jeito, que não é uma forma comum de ser cobrada, você iria ter um montante no final de R$ 900. Olhando para o nosso parcelamento, que é o parcelamento correto, que todos os meses tem o mesmo valor, nós temos ali a parcela real. O valor real da parcela, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta parcela, são exatamente R$ 224,44. Somando todas essas parcelas, nós teremos um montante de R$ 897,76. Isso dá uma diferença dessa forma de que foi calculado de R$ 2,24. Se nós analisarmos por que deu essa diferença, é porque nós temos ali só na primeira parcela uma quantia que está sendo paga antecipada de R$ 14,44. Então, pessoal, aqui a gente fez uma questão com R$ 800. Imagina se fosse uma questão com 800 mil, com 8 milhões, que diferença que isso não causaria e como que as empresas iriam tentar judicialmente brigar para esses contratos. Também eu trago aqui após 4 meses, que foi a resposta que foi dada, né?
Então, quando vocês responderam lá na semana passada essa questão, vocês responderam ela com após 4 meses. Aí vocês responderam 960 ou 160 de juros. Repara bem que vocês estariam cobrando como se fosse naquele primeiro caso. Não pagaria nada no primeiro, nada no segundo, nada no terceiro e 960 no segundo. Só que aqui eu estou dissolvendo todos esses valores ao longo de 4 meses. E aí pode surgir alguma coisinha mais para vocês. Ó. A diferença do parcelado para o pós-pago foi de R$ 62,24. Então, o que foi pago de juro é justamente essa diferença do parcelado para o pós-pago. Então, olha só, a diferença que você pagaria dos 960 para o parcelamento adequado foi de 62,24. Imagina essa diferença em 800 mil, em 8 milhões, em 800 milhões, nos valores que a gente está trabalhando com toda essa crise. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido a aula, espero que vocês tenham aproveitado bem. Apesar de eu trazer alguns conteúdos, ou conteúdo do próprio livro, e que lá no livro talvez esteja com a linguagem um pouco mais complexa, eu espero que tenha trago para vocês aqui, mesmo usando os elementos do computador, eu espero que eu tenha trago para vocês aqui uma condição melhor de vocês utilizarem o parcelamento de juros simples ao longo das nossas aulas. Agradeço a vocês aí que ficaram até agora e bora para a aula porque tem atividade hoje ainda do conteúdo. Um abraço para vocês.